Eu odeio a sensação de parecer que eu estou esquecendo alguma coisa. E nossa mente é fraca, e isso é normal. Nossa memória falha, a gente tem um limite e acontece de que a gente não vai ter toda a informação que a gente conhece a todo momento disponível. Eu gosto de lembrar, no ensino médio tinha um professor que falava: sabe, mas esqueceu. Ele falava isso quando a gente não sabia alguma resposta que muitas das vezes a gente simplesmente não sabia. Mas em partes tinha um pouco de verdade naquilo ali. Porque tem muita coisa que a gente sabe, que a gente lembra, mas não consegue acessar com tanta facilidade naquele momento. Então, como parar de esquecer tudo? Primeiro, para de tentar guardar tudo na base da força. Você não vai conseguir. Como eu falei anteriormente, nossa memória tende a falhar, tende a ser um pouco mais fraca. Então, é importante que assim que você tiver uma informação que você julga necessária, que você vai precisar lá na frente, só que no momento não faz tanto sentido estar aquilo na sua cabeça, você anote imediatamente. Pode usar lembretes sem a vergonha de ser feliz, porque isso ajuda a esvaziar o espaço na sua cabeça e ajuda a deixar sua mente livre para outras ideias, outros pensamentos e simplesmente à vontade para curtir o momento. Então, é aquilo. Quanto menos você confia na sua memória, melhor. Então, sempre que tiver alguma coisa importante, não confie simplesmente que você vai lembrar, mas deixe anotado em algum local. E aí a gente já pula para a parte que precisamos saber quais ferramentas tá disponível aí para a gente usar. Cada pessoa tem um jeito de se organizar, então às vezes o que funciona para mim não vai funcionar para você. Mas eu busco muito ter essa organização extrema na minha vida. Então eu uso muitas ferramentas. Eu vou trazer 4 ferramentas aqui que eu utilizo atualmente, que são ferramentas bem simples e acessíveis para qualquer pessoa, mas que ajuda bastante. A primeira é o próprio WhatsApp. A gente está a todo momento conversando com outras pessoas, acessando ali essa rede social, que aqui no Brasil é muito famosa. Então, eu criei um grupo comigo mesmo e acho que a maioria das pessoas tem, pelo menos a maioria das pessoas que eu conheço. Isso ajuda bastante, porque quando eu tenho alguma coisa importante que eu quero lembrar e eu não tenho onde anotar, ou sei lá, o momento não é conveniente para eu abrir o computador, colocar na planilha, ou simplesmente ficar muito tempo no celular, eu mando uma mensagem para mim mesmo do futuro: ó, anota isso aqui. Beleza, a mensagem foi, me livro daquela informação na hora, depois volto e olho: ah, tem isso aqui, isso aqui, isso aqui. E aí eu boto no seu devido lugar, que são geralmente blocos de notas, que eu tenho uma forma de me organizar com atividades em graus de importância, que eu coloco a mais importante, que precisa ser feita nesse momento, importante, mas que não precisa ser feita agora, não importante, mas que é boa de fazer, não importante e nem precisa ser feito urgentemente, apenas ideias avulsas. Isso aí eu posso trazer em outro vídeo falando um pouco mais a respeito. Outra ferramenta bastante interessante que eu utilizo é o calendário. Eu passei a utilizar o calendário no celular tem pouco tempo, mas antes mesmo de usar no celular, eu utilizava um calendário físico. O ruim é que demandava um tempo para ir lá escrever. E eu precisava de agilidade, eu precisava simplificar minha vida. Então, eu fui pesquisar e vi que o meu celular já vinha com um calendário bem legal, bem fácil de se mexer. E outra coisa bastante interessante, ele deixa notificações para eventos. Então, até aniversários de pessoas importantes, ele avisa quando é. E isso facilita demais, porque eu posso anotar coisas que tenho que fazer e dar uma visão ampla da minha agenda. Nossa, antes eu ficava assim com a galera que falava: minha agenda, como essa pessoa faz para organizar a sua agenda? Eu ficava pensando: será que ela usa uma caderneta? Será que ela anota num calendário mesmo? Eu ficava pensando, como é que faz? E como eu tenho algumas atividades, tanto pessoais como da faculdade, como do trabalho,
eu ficava nessa, como é que eu faço para anotar cada uma? Porque da faculdade todo dia tem aula. Então, eu vou anotar todas as aulas todo dia, vai estar todo dia lá preenchido com o que eu devo fazer. E às vezes nessas aulas tem atividades que tem que ser feitas, tem data de entrega. E aí eu vou botar também a data de entrega. Então eu tive um pouco de dificuldade de anotar isso, de fazer esse controle do calendário. Mas eu fazia com aquilo que eu considerava mais importante. Coisas que era fácil de se lembrar, meio que eu não anotava. Já quando eu migrei para o digital, para o calendário digital, é muito mais fácil, que eu posso botar tudo, exatamente tudo que eu tenho, dividir em horários e por mais que o dia seja cheio, muita coisa para se fazer no dia, eu vejo, ó, esse dia tem aula disso, só que a aula é tal hora, tem isso para fazer, tem essa conta aqui para pagar, tem isso aqui para fazer também. E isso facilita bastante minha organização e ver se aquele dia vai ser muito cheio e se eu posso botar mais alguma coisa ou não. Então facilita ver como é que realmente está a minha agenda e não só o que eu tenho que fazer. E isso para mim foi maravilhoso. Antes disso, eu também costumava usar e ainda costumo usar planilhas para a organização de algumas coisas específicas. Para a organização do trabalho, porque eu faço trabalho de motorista de aplicativo e preciso de uma certa organização ali. Então, eu uso a planilha, que eu sinto que é mais fácil de ter um controle de algumas informações. E a organização financeira, eu utilizo um aplicativo que facilita bastante minha vida. Só que eu uso planilha para muita coisa, inclusive para fazer lista de compras. E é aquilo, facilita bastante quando eu chego no mercado e tenho ali em mãos o que eu preciso comprar. E eu perco menos tempo procurando aquilo que eu preciso comprar, porque já tem tudo anotado. E eu uso uma planilha para isso também. E essas são algumas das ferramentas que eu uso. Mais para frente eu posso trazer detalhado como funciona cada uma delas e o que eu coloquei em cada uma delas. Mas são coisas que ajudam bastante nessa produtividade de você não deixar a sua mente te enganar e também liberar um espaço que fica ocupado aqui na sua mente e você deixa de usar para outras coisas. Só que apenas ter essas ferramentas e utilizadas não é o suficiente, porque tem outros fatores que influenciam em deixar sua mente sobrecarregada. Quais são eles? Eu acho que o mais presente atualmente é o excesso de estímulos. E eu digo o excesso de uso de redes sociais, o excesso do uso do celular em si. Tem vezes que a pessoa acaba usando o celular apenas por mania, já virou um hábito. Às vezes você está ali no ambiente e tem outra pessoa do seu lado, você não quer conversar com essa pessoa, você vou mexer aqui no celular para não precisar puxar assunto. No julgo, cada um faz o que quer, mas imagina se a gente deixasse um pouquinho o celular de lado, esse estímulo constante que tem ali, porque eu coloquei no momento de ócio, né? Mas imagina que às vezes você faz isso tendo algumas coisas para fazer e deixa de fazer o que é mais importante porque está tendo um excesso de estímulos o tempo todo. É algo que você precisa ter um pouco de cuidado. Outra coisa é dormir mal. Porque quando você dorme mal, você fica cansado, seu corpo sente e não dá para fazer as coisas que você precisa fazer no dia com o corpo cansado. Em resumo, o corpo pede arrego. E isso, por mais que pareça uma coisa que não traz tantos prejuízos, quando você percebe a importância do sono, quando você percebe o quão importante é você estar descansado para fazer o que você tem que fazer no dia, sua produtividade aumenta bastante e você consegue realmente viver e não se arrastar com aquele peso que seu corpo traz de uma noite mal dormida. E até fica mais fácil de fazer outras coisas no dia que você não conseguiria se tivesse com a mente cansada por falta de sono. E aí já puxa para falar outro problema que atrapalha muito a nossa memória, que é não ter nenhum controle e organização sobre o que fazer. Já
conversa com os sistemas que eu dei exemplo lá atrás. Você, às vezes, tenta fazer muitas coisas ao mesmo tempo no dia, só que não dá conta de nenhuma, porque você não tem a mínima noção de que, às vezes, não dá para fazer aquele tanto de coisa. E, às vezes, até mesmo com esse controle, por experiência própria, você não consegue fazer tudo. Então, bora com calma, concentra em uma coisa de uma só vez para conseguir concluir uma tarefa. É melhor fazer uma do que não fazer nenhuma. E por fim, eu gosto de utilizar o exemplo que nossa memória é como se fosse uma memória de computador mesmo, uma memória RAM. E ela puxa ali o que está sendo usado no momento e tem um certo limite, não dá para você colocar várias coisas ao mesmo tempo, senão você sobrecarrega e não dá conta de fazer nada. E outro exemplo muito legal que eu acho interessante se pensar é que nossa cabeça é igual aquele videozinho do Divertidamente, que tem, eu não digo várias, tem várias emoções, mas bora focar aqui. Você tá no controle ali e você tem uma mesa onde tá as coisas mais urgentes, você precisa estar pensando e acessando no momento, e tem várias gavetas grandonas com todas as suas memórias, todos os seus pensamentos. E eu acho que essas ferramentas que a gente utiliza para poupar nossa memória são essas gavetas grandonas. Você tira da sua mesa principal, que você precisa estar usando no momento, e joga para essas gavetas grandonas. E aí você fica com o espaço, a área de trabalho limpa, podendo usar para o que você quiser. E é isso, galera. O vídeo já tá ficando um pouco longo. Tô tentando fazer vídeo de até 10 minutos. E a dica final é essa: quanto mais energia você economizar, mais energia você vai ter para gastar com coisas que realmente são importantes. Não esquece de curtir, se inscrever também, que é importante, e até a próxima. Valeu!